Bem-vindo à Rússia, a terra de Dostoiévski, Tolstói, Pushkin, os grandes poetas, e a terra de comidas maravilhosas. É, Você está vendo aí legumes, isso aqui é um café da manhã. Aí, ó. Você tem caviar, creme de cogumelo, aí você tem pastelzinho assado, é, fruta com suspiro em volta, todas essas coisinhas aí, tem queijinho e tal. O povo é muito elegante, independente de ser rico, de ser classe média, lá não tem pobre. É, Você tem uma bondade, o povo tem coração, assim, e foi isso que aconteceu na Revolução Russa, porque os grandes poetas, os grandes filósofos russos, eles mostraram o coração do povo. E, e daí outros mostraram que a elite não tinha alma. E aí, mostrando o sofrimento do povo, aí fizeram a revolução. Se você assistir um filme russo, você vai ver muita solidariedade, muito espírito assim de doação das pessoas, e isso aí começa desde cedo. Ó, as duas menininhas ali estão carregando a mala, né? Uma puxa com a mão direita, a outra puxa com a mão esquerda. Aí a solidariedade ela cresce nas moradias, nos condomínios, porque, por exemplo, você está vendo aqui, ó, isso aqui são prédios dos dois lados e atrás também, e fica um jardim no meio. Esse aqui tem árvores, mas aí tem umas partes que tem aqueles brinquedos de criança, aqueles playground, e tem aquelas espaço no meio de centenas de apartamentos. Então as mães, as crianças e os pais também, eles se encontram ali. Aqui é um outro condomínio, ó. O menino tá ali esperando o amigo descer. Isso aqui é um horário de chegada em casa, ó, final de tarde, depois do trabalho e tal. Ó, o pessoal se encontra ali na frente da portaria e antes de subir bate um papo e tal, e vai combinando as coisas. Uma mãe trabalha, deixa o filho para outra cuidar e assim por diante. E eles têm muito respeito por esses jardins, esse verde, ó. Eles ajudam a cuidar, não é só a responsabilidade da prefeitura. Isso aqui é na cidade de Moscou, que é uma cidade do tamanho de São Paulo, com mais de 10 milhões de habitantes. Ó. A cidade lá é maior do que as nossas aqui, porque vocês estão vendo ali que a grande maioria dos prédios é de 5, 6 andares, tem uns de 8, mas não é esses prédios de assim de 20 andares como tem aqui no Brasil, porque eles gostam de preservar a natureza, botar muitas árvores e o espaço, as pessoas andam de bicicleta, deixa a bicicleta lá no metrô e daí vai trabalhar de metrô. Tem muito metrô lá. O transporte coletivo deles foi eleito em Moscou a melhor capital do mundo em transporte. E essa solidariedade ela foi entendida pelos países vizinhos, né? Quando os alemães invadiram a República Tcheca, a Áustria, a Polônia, a Ucrânia e tentaram invadir a Rússia, esses vizinhos deles, embora dizem lá da cortina de ferro, da União Soviética, que pressionava, mas os políticos, os líderes daqueles países, eles preferiram se aliar com a União Soviética do que com os ocidentais, porque a Inglaterra, por exemplo, tinha prometido defender a Polônia
na Segunda Guerra, se ela fosse atacada, tinha lá um acordo e tal, e não cumpriu. A Polônia, se você olhar uma fotografia, bota aí no Google, Varsóvia, 1945, de cima para baixo, né? Aquela visão geral, não sobrou uma casa de pé, tudo destruído, né? Então, assim, e ninguém defendeu a Polônia. Quem foi lá defender ela foi a Rússia. A Rússia, enquanto que os franceses entregaram a França para os alemães, os noruegueses se entregaram para os alemães, os holandeses, os belgas. A Rússia não, a Rússia lutou. Então, os caras falam que o Stalin matou. Não é o que o Stalin matou. Aqueles milhões de mortos lá, foi os alemães que mataram na guerra. A maioria, lógico que teve alguns que foram condenados à morte, porque tinha uma lei que o soldado não podia ser covarde, ele não podia voltar para trás, né? Porque eles defenderam, mas a França não, a França deixou, e outros países. Então, assim, o heroísmo, isso aí os vizinhos viram. Então, não é dizer que os soviéticos eram invasores, que pressionavam, que era uma ditadura cruel. Foram os poloneses e todos aqueles lá da Europa do Leste, a maioria, a Hungria, eles quiseram ser protegidos, porque a Inglaterra tinha matado 150 milhões de chineses, não só ela, aliás, tem 50 milhões que não é dela, ela foi 100 milhões. 20 milhões foram os japoneses, aí teve lá alemães e holandeses e outros lá na China, no imperialismo, e daí eles preferiram ficar, esses poloneses, esse povo preferiu ficar com os russos do que ficar com os ingleses, que não cumpriram a promessa lá de defender a Polônia e tal, e que estavam matando gente. Você pega a França lá na Argélia, no Marrocos, naqueles países africanos, quantos que eles mataram aos milhões, a Inglaterra, na Índia, quanto que eles mataram. Então, naquela época, naquele momento, o pessoal gostava, porque os soviéticos, eles impunham um pouco de disciplina, mas eles eram solidários. Muitos desses prédios que nós estamos vendo aqui em Moscou, eles foram construídos na época soviética. Então, assim, os Estados Unidos tinha feito a crise de 1929 por excesso de especulação, abuso, tal, concentração de renda, e a Rússia estava distribuindo a renda. Os funcionários das fábricas, os trabalhadores, tinham opinião nos comitês de produção, de como melhorar a produtividade e tal. Então, assim, naquele momento, a Rússia era muito bem-vinda por aquele povo lá que não queria ser colonizado pelos alemães, como muitos países do mundo estavam sendo colonizados pelos ingleses, 40 países e 30 países colonizados pelos franceses, e aí os alemães, que não tinham mais colônia para ir, quiseram colonizar a Europa, os vizinhos. A primeira vez que eu desconfiei dessas narrativas lá de historiadores de terceira linha americanos contra a Rússia, lá, a russofobia, essas coisas, porque historiador de primeira linha lá de Harvard, de boas escolas, de Cambridge, eles não falam essas coisas absurdas contra o Stalin. Eu desconfiei quando eles não falavam do grande crescimento econômico da Rússia. Enquanto os Estados Unidos passou 4 anos sofrendo a crise de 1929, chegou a 40% quase de desemprego, a Rússia teve o maior crescimento mundial de todos os tempos. Ela estava crescendo mais ou menos 23% ao ano. O Hitler estava crescendo 10%, 11%, mas estava construindo armas. E a Rússia estava construindo fogão, geladeira, esses prédios que estão lá hoje em Moscou e no país inteiro. Então, por que os historiadores falam só o lado que é considerado ruim e não falam o lado bom? Aqui nós estamos vendo o metrô de Moscou. Olha ali nas paredes para você ver, olha os lustres, olha o luxo,
olha como são obras clássicas. Isso foi feito naquela época da União Soviética. Então, assim, o povo preferia, lá do leste da Europa, preferia ficar com eles do que ficar com os alemães e com os ingleses, né? Os ingleses estavam querendo destruir os soviéticos, a Rússia, porque não gostavam do comunismo, mas isso é uma escolha do país. Eu também não sou comunista, mas você não pode querer deixar que o Hitler invada. Depois até os ingleses ficaram preocupados lá, porque o Hitler estava crescendo muito, e daí foram fazer aliança com o Stalin para defender a Europa. A Europa, o Stalin, aliás, o exército soviético, ó, aqui é o metrô, as grandes escadas lá do metrô de Moscou também. Mas o exército soviético chegou em Berlim, na capital da Alemanha, muito antes dos americanos, né? Os americanos ainda estavam ali na fronteira entre a França e a Alemanha e tal, e, junto com os ingleses, né? Pelo outro lado. E os russos já tinham detonado os alemães na Ucrânia, naqueles países do leste, tudo, ali na República Tcheca, e já estavam lá em Berlim. Então, eles tiveram competência. Assim como eles têm competência hoje para liderar a tecnologia militar mundial, os mísseis ultrassônicos da Rússia, os Estados Unidos não chega perto. Os Estados Unidos quis falir, desde a época da União Soviética e depois a Rússia, continuando a disputa militar, né? E que a Rússia queria diminuir e voltar à produção civil, como ela estava fazendo na época soviética, antes de ser invadida pelos nazistas. Aí os Estados Unidos, não, vamos falir esse soviético aí, daí encheram de míssil em volta nos países vizinhos, lá, Bulgária, Hungria, Romênia e etc. Aí os russos acabaram tendo que invadir a Ucrânia, porque queriam botar míssil apontado para Moscou lá na Ucrânia também, né? Mas a Rússia hoje tem tecnologia mecânica fina, por exemplo, os aviões dela são mais leves do que os aviões americanos e europeus, né? Até a Embraer tem um pouco de tecnologia fina que o pessoal lá do primeiro mundo fica de olho, morre de inveja. A Rússia tem turbinas hidrelétricas. As hidrelétricas delas são com tecnologia própria, não é que nem aqui, que na Itaipu, em algumas hidrelétricas nossas, as turbinas eram importadas e algumas com acusação aí de cobrar um preço absurdo, que o país ficou 30 anos pagando e depois que terminou de pagar, aí privatizaram para os picareta. A Eletrobras, né? A Itaipu ainda não conseguiram privatizar. A Rússia tem trem com tecnologia própria para todo lado no país, né? O transporte coletivo deles tanto na cidade quanto o transporte interurbano, é bem mais barato do que o nosso. Tudo com tecnologia própria, né? Motores, tudo eles fazem. Então, não pode desprezar a Rússia, achar que ela está assim, que ela está decadente, não é isso, não é essa a verdade. Eles estavam fazendo tudo usando componente eletrônico japonês, americano. Aí teve essas sanções aí por causa do negócio da Ucrânia. Aí eles disseram, então beleza, eles começaram a fazer, eles tinham lá os projetos de pesquisa de componentes dele, eles aceleraram e hoje estão fazendo com os componentes deles. Eles não têm aqueles ultra componente micro, mas eles põem mais componentes e controla igual, não igual, mas assim, para grandes equipamentos não faz diferença. Para você fazer um celular, uma coisa pequena, lógico que daí você precisa de componente pequenininho. Mas para esses equipamentos aí deles, não. Você bota mais componentes grandes e fecha o negócio. Agora eles fizeram
o sistema de pagamentos mundial para não depender mais do dólar, né? Porque os americanos estavam fazendo terrorismo financeiro com a moeda. Os americanos fizeram 40 guerras aí não sei quantas, aliás, são 40 anos aí de guerra todo ano, Iraque, Síria, Líbia e Afeganistão e etc. E ninguém pegou o dinheiro deles. Aí os russos foram se defender lá da Ucrânia, que é uma defesa, né? Para não ter míssil lá, nuclear, e daí tomaram o dinheiro deles. Então, agora o sistema de pagamento vai estar detonando com o dólar, os bancos centrais tudo comprando ouro, diminuindo as reservas em dólar. Eles conseguiram aumentar o poder aquisitivo, mesmo durante a guerra. Se você considerar a renda por habitante do país, lá da Rússia, eles são entre os 5 mais ricos do mundo por habitante, né? Porque eles não têm esses abusos de população muito grande, esses negócio de crescer demais, essas manias. Então, para eles, beleza, eles estão bem e estão dominando aí alguns setores, né? A elétrica, a mecânica fina e tecnologia militar. E eles têm o povo lá é muito culto, é muito artístico, tem muita bondade. Então, a gente pode esperar que eles vão fazer a paz. Eles se obrigaram a defender lá a fronteira com a Ucrânia, e aí eles quiseram fazer uma coisa rápida. A Ucrânia foi se aliar, fazer excesso lá com os americanos, com os europeus, de guerra, porque tem acusações de corrupção lá nesses dinheiro da guerra, de desvio de arma para Israel e para outros lugares. Então, aí eles expandiram, já tomaram quase 30% do território. Agora eles não vão devolver. No começo, logo 2 meses depois, teve uma reunião lá para encerrar. Aí o governo da Ucrânia não quis, foi assim. Mas é isso, vamos torcer por dias melhores para todos. O capitalismo social está derrotando o capitalismo selvagem e é uma mensagem aí para um mundo melhor. Valeu, essa aí é uma experiência na Rússia, a minha segunda viagem lá. Eu tinha ido há uns anos atrás lá, antes dessa aqui. Um grande abraço.